boa noite. Vai depender de que local ou em que fuso horário está neste momento ou até em que hora verá este tutorial. Esta é a JC Prestação de Serviço e hoje estaremos trazendo um novo tutorial. Aproveito a agradecer desde já o facto de seguir a nossa página e queremos pedir a quem não segue ainda que dê um gosto caso gostar do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que receba novas dicas bem práticas de várias áreas relacionadas à informática. Hoje estaremos falando de Excel, mas antes queremos aproveitar para pedir desculpa por ficarmos todo esse tempo sem postar um novo vídeo. Na verdade, tivemos muitas situações e isso nos fez ficar um tempo parado. Hoje vamos falar de uma condição SI. Vamos ver como é que funciona a condição SI. Mas antes, vamos dar algumas noções básicas do Excel. No Excel nós encontramos colunas e encontramos linhas. As colunas normalmente são representadas por letras. Por exemplo, A é uma coluna, B é uma coluna, C é uma coluna, 1 é uma linha, 2 é uma linha. As células normalmente são representadas por letras e números. Por exemplo, se clicarmos aqui está a ver a identificação da célula A1. Se clicarmos aqui, C3, quer dizer, cada célula tem uma identificação única. A identificação das células não são repetidas. Agora sim, vamos começar a trabalhar depois dessa pequena noção básica. Mas primeiro, vamos ordenar os nossos vendedores. Se olharmos, não está em ordem alfabética. Então vamos colocá-lo em ordem alfabética. Vou selecionar os vendedores com as vendas e também a pontualidade, a percentagem da pontualidade. Depois vou vir aqui em classificar e vou vir classificar de A a Z. Desculpa, vou começar no vendedor. Vou vir em classificar, personalizar a classificação, classificar por vendedor, valores, exato. Agora sim, trocou. Agora lhe organizei em ordem alfabética. Depois de lhe organizar em ordem alfabética, agora vamos trabalhar no que nós queremos trabalhar, na condição SI. Bem, como vamos fazer isso? Nós queremos criar uma condição em que, se o funcionário satisfazer o requisito mínimo de 75.000 kwanzas com vendas ou 75.000 kwanzas ou mais com vendas e 83% de pontualidade ou mais, ele tenha um bônus de 20%. Bem, como vamos fazer esta operação? Para nós fazer esta operação, vamos levar em conta o que os funcionários venderam e a sua pontualidade. Como vamos começar? Bem, eu vou inserir igual. O que eu vou calcular? A venda. A venda, no caso, né? Primeiro vou começar com a condição se, né?
Depois vou inserir a condição e, assim está certo. Agora sim, vou inserir o teste lógico. Se a venda, que é, no caso, a venda as vendas do primeiro vendedor, do Adilson, no caso, se for maior ou igual que as vendas do Adilson forem maior ou igual que 75, que é representado pelo D7, certo? Vou meter um ponto e vírgula. E a pontualidade do Adilson, que é o D11, for maior ou igual que 83%, que é a pontualidade mínima, né? Vou fechar parênteses. Então, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. Vai ser este, vai ser 20% vezes o que o Adilson vendeu. Se não satisfazer este requisito, é de 2 pontos ou ponto e vírgula igual a 0, e fecho mais uma vez a casa decimal. Desculpa, e fecho mais uma vez o parênteses. Bem, por que fechar duas vezes parênteses? Porque temos duas condições e no Excel considera-se muito critérios. Os critérios do Excel precisam ser compatíveis, ou se nós abrimos duas condições, então precisamos fechar também duas condições, senão ele não dá certo. Se criarmos três condições, também precisamos fechar três condições, ou abrimos três parênteses, fechamos três parênteses. No Excel é assim, senão não dá certo. Depois de criarmos este critério, vamos clicar em OK. E ele calculou no Adilson. Bem, no Excel há aquela situação que quando nós damos duplo clique neste ponto, ele faz a operação ou copia as fórmulas para todos. Ou, se nós não quisermos dar duplo clique, podemos arrastar, pegando aqui neste ponto, arrastamos até o fim, ele também copia a nossa fórmula. Mas aqui o valor não está a servir. Se eu dar duplo clique aqui, entre o separador das colunas, coluna F e G, ele vai abrir para que a letra caiba. Mas se nós olharmos, o critério parece estar errado. Aqui no Adilson, aparentemente está certo, o vendedor Adilson.
Mas no vendedor Josias, parece que não está certo. Deu um número muito maior. Assim também, como no vendedor Paulo, parece que também não está certo. Por quê? Porque o critério é, se o vendedor tiver um mínimo de 70 mil, ou algo igual ou maior que 75 mil kwanzas, e uma pontualidade maior ou igual que 83, então ele tem um bônus de 20%. Mas o Josias não satisfaz. Por quê? Porque ele só tem 70 mil kwanzas de vendas. Mas aqui contou. Já o Paulo satisfaz o requisito, mas não contou. Será que a fórmula está errada? Não, a fórmula não está errada, a fórmula está certa. Mas existe um critério que precisamos levar em conta ao inserir a função ou ao copiar a fórmula de uma célula para outra. Bem, que critério não levamos em conta? Vou voltar e vamos novamente na fórmula. Nós estamos aqui na fórmula. Quando nós elaboramos uma fórmula, a fórmula copia o que está embaixo de uma determinada função. Como assim? Por exemplo, aqui no D11, que é os valores, a coluna das vendas, quando nós selecionamos ou quando nós baixamos a fórmula para outras colunas, ele copia do D11, D12 e o D13. Até aqui não tem problema. Por quê? Porque nas células a seguir eu quero calcular o Josias e o Paulo. Então não há problema em ele copiar. Mas já no D7, não. Como assim não? No D7 nós precisamos fechar. Por quê? O D7 é o valor mínimo para o bônus. Se eu copiar o que está embaixo do valor mínimo para bônus, ele vai copiar a percentagem da pontualidade. Logo, pode entrar em conflitos ou até pode calcular mal. Mas eu não quero que isso aconteça. Como vou fazer? Vou fechar para que o D7 não copie as funções do D8 e D9. Como vou fazer isso? Em alguns computadores, basta simplesmente clicar o F4 e ele fecha a fórmula, certo? Basta o cursor estar no sítio certo ou está atrás do D, em frente do D, e clicar F4 e ele fecha a fórmula. Quer dizer, que ele não vai copiar do D7 para baixo. Quer dizer, que a função vai copiar do D11 para baixo, mas não vai copiar do D7 para baixo. Eu fechei para não lhe permitir que ele copie os números de baixo. Isso vai permitir com que a fórmula siga uma sequência normal. O D11, o D12, o D13, o D11, D12 e D13, que são as vendas do Paulo, do Josias, calculem também com o D11. Calcule também com... Calcule... Sim. Ou não baixa, assim está certo. Ou sim, calcule com D11, certo? Porque o D7, que é o valor mínimo para vendas, não pode copiar ou não pode baixar para a pontualidade mínima.
porque tanto o D11 como o D12 como o D13 tem que calcular com o D7, que é a venda mínima. Logo eu fecho para que ele não baixe. O mesmo eu vou fazer com o D8. O E11 ele precisa copiar as outras funções, porque ele precisa copiar a função do Josias e do Paulo. Logo não vou mexer. Mas o D8 não precisa copiar a função, porque o D8 é pontualidade. Também só vamos calcular numa única casa. O que é que eu vou fazer? Vou fechar, clicando F4. O mesmo acontece com o D6. Também vou lhe fechar, clicando F4. Depois de eu fechar as funções que estavam abertas, que iam copiar funções que eu não queria, agora eu posso lhe clicar em OK. Quando eu clicar novamente para copiar a fórmula, vou ver que agora está certo. Ele calculou do Paulo, calculou do Adilson. Por quê? Porque os dois satisfazem o requisito. Já o Josias não satisfaz. E como ele não satisfaz, então deu 0. E é o que nós colocamos aqui na função. Se não satisfazer, vamos colocar 0. E foi o que aconteceu. Ele inseriu 0 porque ele não satisfaz o requisito. Ele até satisfaz a pontualidade, mas não satisfaz o requisito de vendas. Estamos? Conseguiu pegar? O Excel é muito simples e prático para o nosso dia a dia. Aprender o Excel nos torna versáteis, nos dá muita habilidade, nos ajuda nos serviços do dia a dia, no nosso trabalho secular e em muitas outras áreas. Já pensou em aprender de forma mais profunda o Excel? Aprender o Excel vai te dar valências, pode te ajudar a encontrar facilidades no mercado de trabalho. Nós estamos preparando uma formação de Excel avançado. Caso esteja interessado, ligue para nós, puxe aqui no canal, nos dê o seu contacto. E algo interessante na JC Prestação de Serviços é que os nossos certificados são carimbados pelo INEFOP, ou são reconhecidos pelo INEFOP. Se decidires fazer uma formação conosco, talvez a nível de Excel, ou até de uma outra formação relacionada à informática ou outra área, todos eles são carimbados pelo INEFOP. Então, não hesite. Se quiser fazer uma formação, venha ter conosco. Nós teremos todo o prazer em ensiná-lo. Se gostou do vídeo, dê um gosto, subscreva no canal, ative o sininho, convide os seus amigos a gostar do canal, para que nós possamos crescer e possamos publicar mais vídeos para vocês. Com certeza queremos publicar sempre que pudermos, mas para isso vocês também precisam nos ajudar para que a nossa página cresça, colocando um gosto, subscrevendo o canal, convidando outros a gostarem dos nossos tutoriais. Muito obrigado. Desejamos a todos vocês a continuação de um ótimo dia.